Olha só que interessante, ó. As dimensões do condulete informadas no item 31 divergem das dimensões apresentadas no desenho. Detalhe de saída para instalação de TC e TP de medição. Verificar e corrigir. Vamos lá. Quando a gente instala os TCs e os TPs na subestação do cliente, eles vão ficar, os TCs e os TPs de medição da concessionária, que isso aqui é de responsabilidade da concessionária, ela vai fornecer, ela vai se instalar. E a gente também pode ter os TCs e os TPs de proteção, seja os TPs para alimentação do comando ou os TPs para aquisição de sinais. Nesse caso aqui a gente tem tudo, né? Quando a gente instala esses equipamentos aí, a gente tem que pegar os sinais dos secundários dele e mandar, por exemplo, para o sistema de proteção. Esse eletroduto que a gente está mandando, a grande maioria das concessionárias fala que ele tem que ser aparente, primeira coisa e fundamental, ou seja, eletroduto tem que ser tudo de sobrepor, tudo aparente, né? Ele tem que ter uma bitola mínima. Dependendo da concessionária, essa bitola pode variar. Por quê? O cabo ideal para a gente passar aí é um cabo de 4 mm². Às vezes usa 2,5, mas eu recomendo sempre 4 mm². Por quê? O cabo também, não tanto para tensão, mas para corrente, porque o cabo influencia na impedância conectada no secundário do TC e, consequentemente, na saturação. Então, se eu tiver um relé muito longe dos cabos aqui do secundário do TC, eu vou ter um problema de saturação maior. Então, os eletrodutos têm uma bitola mínima e a gente tem que respeitar o que a concessionária passa dessa bitola, porque ela vai conferir isso lá sim. Parece que não, mas ela confere, porque ela confere no projeto e o cara que vai lá no campo fazer a energização, não é que ele vai sempre conferir. Às vezes o cara bate o olho, ele não vai conseguir distinguir uma bitola, ou ele não vai pegar um paquímetro lá e vai fazer a medição. Claro que se fugir muito ele vai perceber e o cara também tem um olho bom. Mas você não quer ser reprovado, né, pessoal? Ó, outro ponto que acontece. Fui lá, aprovei meu projeto, chegou no campo, pau. Não porque eu não montei igual, que eu montei certo, mas porque às vezes passou alguma coisa do avaliador. Algum item de segurança que não foi respeitado que talvez não estava no projeto. Então você pode sim tomar pau também no campo, tá, pessoal? Mesmo o projeto tendo passado. Já passei por isso, algumas situações contornei, outras não consegui, tá? Ok, então respeitar a bitola mínima de não só condutores de proteção, o condutor de medição tem uma bitola mínima, tem uma distância máxima que a medição pode ficar dos TCs e TPs de medição da concessionária. Então tem de se respeitar essas distâncias, tá bem? Juntamente com o projeto elétrico, deverá ser enviada uma cópia do catálogo. Essa daqui é nova, tá? Essa aqui cai nesse mesmo item aqui que eu falei com vocês, ó. Vou brigar? Também, pessoal, os caras têm bom senso. Se eles verem coisas relativamente bobas, que, pô, mandou só um item pra você, o cara também não vai te fuder, não vai te arrebentar suas pernas, mas pode ser que sim, mas assim, eles têm bom senso também, os avaliadores, tá? Eles não querem te arrebentar, eles querem ver, eles querem ter o cliente ligado, eles querem ter o cliente atendido, por mais que pareça que não, eles querem. Então, juntamente com o projeto elétrico, deverá ser enviada uma cópia do catálogo técnico do NoBreak. Isso é raro, tá? Já mandei um projeto demais na CEMIG, Belo Horizonte, mas aqui na Uberaba, ó, mandou. Este catálogo deverá comprovar o atendimento dos requisitos técnicos do item 4.12.14 da parte 75, que é o que? A autonomia do NoBreak, né? Ele tem que ter autonomia mínima aí de 2 horas, suprindo lá a proteção secundária, mantendo ela energizada. Por quê? Em caso de, por exemplo, imagina que você vai fazer uma manutenção, você desligou, e aí você vai fazer a reenergização dessa subestação. Na reenergização, é fundamental que o relé esteja ligado. Se o relé não estiver ligado, ou seja, o NoBreak alimentando ele, né, que é um sistema que vai estar acumulando bateria ali, a energia, né, pode ter um curto no sistema, o relé vai estar inicializando e ele não vai pegar o curto. Aí já era, um abraço. A caixa para alojamento do relé 32 deverá estar ao lado da caixa semi-9, conforme exemplo da ND5x3, página papá, beleza. Vou abrir a norma, eu separei esse negócio, apesar de ser uma coisa muito específica da CEMIG, mas eu quis abrir por quê? Deixa eu te explicar. Quando a gente está fazendo projetos principalmente, na verdade é usina, né? Ou até mesmo geração com gerador em rampa, as concessionárias, muitas delas, têm pedido a proteção com relé de proteção, função 67, função 32, mesmo que você não tenha disjuntor de média tensão. E nesse caso, a proteção ela vai ficar na baixa tensão. Então o que acontece? Na média tensão antes você tinha o quê? TPs e TCs, para poder fazer a aquisição dos sinais de corrente e tensão. No exemplo que você tinha paralelismo ou até mesmo uma usina até 300K, né? Quando você tem uma subestação aérea em concessionárias que permitem esse modelo, ou até mesmo no caso da CEMIG, que é abrigada, simplificada, vamos dizer assim, você tem que ter, mesmo assim, quando você tem geração, que é o quê? Um gerador em rampa, um gerador em paralelismo contínuo, que é uma usina fotovoltaica, que tem a proteção na direção do sentido da concessionária, é o 3267, aí você tem que colocar o relé lá. Então, quando você tem que colocar o relé, você ainda tem que continuar fazendo a aquisição do sinal de tensão, você ainda tem que continuar fazendo a aquisição dos sinais de corrente.
Antes, na média tensão, você precisava de TC e TP. Agora, na baixa tensão, você vai continuar precisando do TC, mas você não necessariamente precisa do TP. Por quê? Na baixa tensão, você vai ter 380, 220, pode ser que essa tensão, o sensor do relé de proteção, ele suporte essa tensão. Então, você vai fazer conexão direta de um ponto de conexão da barra diretamente no relé sem precisar de um TP para rebaixar essa tensão. E só que nesse caso você vai ter que instalar o relé lá mesmo, ou numa caixa do lado daquele painel ali, para que você instale o relé. E aqui na CEMIG, todo mundo me pergunta disso, como que faz isso, como faz isso. Aqui na CEMIG tem um exemplinho, que é uma ideia, inclusive um aluno já até chegou a mandar para mim, que ele montou, mas aqui é só para ilustrar a ideia para vocês. Cara, a CEMIG é uma concessionária muito boa, cara, ela dá muitas orientações. O que que acontece? Você tem a subestação convencional, claro, aqui para cima vai a subestação aérea, né? Na CEMIG não existe mais isso, né? Subestação aérea, mas nas que existem eu posso fazer essa adaptação. Eu não vou mandar o cliente destruir ela, né? A CEMIG não vai fazer isso também, não é responsável. Nos modelos que ainda existem nela, ela manda, por exemplo, colocar o relé de proteção microprocessado aqui na lateral, né? Então ele vai receber aqui os sinais de tensão e corrente na barra aqui no painel inferior aqui dessa caixa padronizada da CEMIG. E aqui em cima aqui, ó, eu vou sair com o sinal de trip, onde eu vou mandar no disjuntor aqui. E um ponto muito importante, se eu tenho uma subestação convencional lá naquele disjuntor lá, NEMA, convencionalzão, caixa pretona lá, eles normalmente não são dotados de bobina de abertura. Então você vai ter que sim substituir esse disjuntor por um disjuntor que tenha bobina de abertura, caixa moldada que tenha bobina de abertura, que vai receber o sinal de trip aqui do relé de proteção. Então, quando você for fazer essa adaptação para usinas solares fotovoltaicas, você vai ter que construir essa caixa na lateral aqui, fazer essa adaptação do sistema e substituir esse disjuntor. E também instalar os TCs de proteção. Claro, tem os TCs de medição da concessionária, né? Que vai mandar para o medidor, ela também vai fazer uma aquisição do sinal de tensão, mas você vai ter que receber aqui os sinais de corrente e os sinais de tensão que você vai derivar desse barramento de baixa tensão aqui. O Henrique 7 perguntou, nesse caso, o disjuntor de BT precisa ter bobina de abertura? Precisa, você vai ter que substituir. O que você vê convencional em subestações aéreas na grande maioria do país é o disjuntor, esqueci, soprano, né? É antigão aí, que era muito comum, não sei nem se fabrica mais. Você vê muito aquele soprano padrão NEMA aqui. Com esse caso aqui, você vai ter que conseguir não é mais aquele soprano, que ele tem a bobina de abertura. E tem esse disjuntor sim, tá, pessoal? No mercado, normal, perfeito? E claro, você vai ter que ter o no-break aqui, todo o sistema de alimentação auxiliar normal, dentro dessa caixa desse relé de proteção, tá bem? O que eu falei com vocês é que na CEMIG ela não existe mais aquele modelo de subestação aérea, não podem construir mais para novas subestações. O que existe agora é somente a subestação abrigada nesses moldes aqui, ó, número 5, ó. Não tem mais aérea, vem medição, proteção. Porque aquela energia do transformador, aquelas perdas do transformador, tanto é que ela solicita para o pessoal os testes do transformador, porque ela acaba que ela embute um pouco ali na medição dela. Só que o transformador, ao longo do tempo, essas perdas, ainda mais dependendo da manutenção que o cliente dá, dependendo do cliente é quase nunca, essas perdas vão aumentando e ela vai perdendo dinheiro ali em cima daquele transformador. Imagina quanto transformador as concessionárias não têm perdendo energia, não que o cliente esteja furtando, né? Mas está perdendo mesmo, por funcionamento do equipamento. Então o que ela fez? Não vou ser boba, né? Vou extinguir a subestação aérea para novos projetos, para os projetos existentes ou projetos em que a gente vai deslocar essa subestação de lugar. Ela já fala assim, não pode mais ter, não pode ter esse deslocamento. Você vai ter que construir outro necessariamente. Você vai ter que construir esse padrãozinho se você quiser abaixo de 300 kVA. Então o que é? É a medição, passa pela seccionadora, transformador, e aí você tem um disjuntor. Aqui ela exige uma caixa, essa caixa aqui, ó, que você vai ter que ter o disjuntor de baixa tensão nela, que sai logo do transformador. Então esse é um modelinho novo dela, né, relativamente novo, tem uns 2 anos eu acho, e ela extinguiu isso. E aí aqui também você vai ter que colocar se você tiver geração, você vai ter que colocar um painelzinho do lado aqui para poder fazer essa proteção. Se você tiver uma geração, um gerador em paralelismo, tá? Ô Henrique, essa caixa não necessariamente ela é homologada na concessionária. Tem um pessoal aqui em Minas que eles já fazem já vendem os modelinhos conjugado padrãozinho, né? Claro, facilita e a concessionária aceita, mas não tem uma caixa necessariamente padronizada para isso daqui não, perfeito? Tem concessionários que podem ter, tá gente? Então esse é o item que nós tratamos aqui.